Olá, minhas produtivas, como é que estamos? Espero que todas tenham um excelente início de semana. Hoje já fizemos várias coisas por aqui, eu nem vim dar as caras ainda porque eu tô trabalhando aqui da mesa, vivendo em paz. Vamos ver como vai ser essa semana. Espero que de muita alegria. E vou deixar uma caixinha solta aqui. Vale assunto pessoal, vale perguntas sobre os nossos produtos, sobre as nossas soluções, sobre conteúdo, bobagenzinha. Fique à vontade, vamos bater papo para começar a semana com leveza. Eu gosto dessas segundas livres de agendamento só com tarefas, para eu poder deixar que uma tarefa se conecte com a outra, né? Então eu tava aqui fazendo várias coisas, aí gravei um episódio do FortunaCast e tô começando a planejar a aula de amanhã. E tudo sempre se conecta, né? E aí nesse episódio do FortunaCast eu falei que antes, quando a gente falava em empreender, a gente falava muito sobre fazer algo que ninguém tivesse feito. E hoje em dia a gente já tem uma visão muito mais para fazer algo como ninguém nunca fez. É muito mais sobre o alinhamento entre quem nós somos, o que nós fazemos bem e o que a gente pode gerar de transformação no mundo de uma forma que ninguém tenha feito ainda. Se a gente for falar de gestão de rotina e projetos, outras pessoas devem fazer isso. Mas eu, com os meus valores, faço do meu jeito. E dentro do negócio de vocês também. E isso, às vezes, ajuda até a gente não enxergar concorrência. Porque cada um vai fazer um como totalmente diferente. Agora que terminou o podcast das gurias e que eu já estou ajeitadinha, nós podemos conversar com calma. Dei uma olhadinha ali nas perguntas da caixinha e já vou vir aqui responder pra vocês. Mas quero dizer que como é bom trabalhar de casa. E quero dizer também que eu tô louca de dor nas pernas por causa do treino. Sim, faz quase 2 anos. Eu já sentia essa necessidade antes. Em outros momentos da minha vida já tinha acontecido por questões externas e não por uma escolha minha. E o motivo é aquele que eu disse, né? Empreendedor precisa criar o seu próprio trabalho. E mesmo que a gente não perceba, tem uma parte muito importante do nosso trabalho que é a gente que tem que estruturar, que é a gente que tem que planejar, além do nosso movimento estratégico. E eu tenho hoje flexibilidade para estruturar a minha rotina. A gente costuma achar que não tem controle pelas coisas, mas a gente tem sim. É só a gente assumir isso. Claro que leva tempo, claro que leva ajuste, claro que leva aclimatação, mas vale a pena. Hoje, se eu tivesse agendamentos na segunda, seria muito complicado. E como nas segundas à noite eu me dedico para minha espiritualidade, então eu consigo ter um dia estratégico no trabalho e uma noite cuidadosa para mim. Claro que não, né? Assim, sim, comparado aos outros, sim. Mas aí ontem teve almoço em família, sábado também teve algumas coisinhas, sábado a gente conseguiu jantar em casal, assim, na rua, que já era uma coisa que há tempos não acontecia, por todas as coisas, né? Mas vocês sabem que pra mim, chegar final de semana e eu descansar, ficar mais em casa, tendo só um agendamento no sábado e um no domingo, é contraintuitivo, porque pra mim é muito assim, ó. Se eu não preciso trabalhar, então eu vou aproveitar pra fazer alguma coisa. Porque eu não vou me lembrar dos dias que eu descansei. Eu vou me lembrar das coisas que eu fiz querendo fazer. E eu realmente acredito nisso. Só que chega uma hora que não dá mais. E como na quarta-feira a gente tem o curso Produtividade na Prática, eu precisava me preparar, eu não podia estar muito cansada. Amanhã a gente vai ter só a aula da comunidade de agendamento. Também não marquei nada, porque quarta de manhã eu tenho que atender normal. Então, assim, eu quero começar a semana, que é o final do mês, numa rotação mais baixa. Depois do Acelere da Revoada, então depois de 23 de novembro. Como 23 de novembro é Product Day, né? Vocês sabem que sempre dia 23 é Product Day e sempre o Acelere é no dia 23. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa no dia do Acelere mesmo. Então quem estiver inscrito leve seu cartão e quem não estiver inscrito, vamos ver como é que vai ser pra quem não estiver. Porque sempre a gente faz alguma coisa no Product Day, mas ainda não definimos se vai ter algo sobre o planejamento anual. Mas as vagas para o planejamento anual abrem dia 23 de novembro e os atendimentos dele vão ser a partir de 7 de janeiro, quando eu voltar a atender. Não faremos planejamento em dezembro, porque vocês não estão com cabeça para isso. Vocês ainda estão na gestão de outras coisas. Janeiro é um bom período natural pra gente fazer isso. Então as vagas vão ser preenchidas antes e os atendimentos vão ser em janeiro.
de forma totalmente descritiva. A parte teórica do meu método vem da educação, da comunicação, da gestão de projetos e da gestão básica da administração, e a parte prática veio de forma totalmente descritiva. Como eu já contei várias vezes, começar a Fortuna Treinamentos foi algo totalmente descritivo, foi totalmente a partir das demandas das pessoas. As pessoas chegavam para mim e tiravam dúvidas e eu fui vendo que essas eram dores, e aí o referencial teórico veio traduzido de forma prática para gerar soluções para isso. Nos primeiros meses, totalmente de forma descritiva, totalmente MVP, totalmente piloto, e aí com o tempo foi então que fui desenvolvendo outras ferramentas que melhorassem a gestão de vocês de forma um pouco mais prescritiva, mas continuamos tendo uma metodologia descritiva que vai trazendo novas soluções com base nas demandas dos envolvidos. Tem tudo a ver com o que eu falei mais cedo, né? Vários outros profissionais no mercado já trabalham a produtividade, já trabalham planejamento, organização, já trabalham o como empreender, só que o meu como vem da gestão de rotina e projetos, que é o que eu desenvolvi. Com a minha experiência em comunicação, com a minha experiência em educação, com toda a minha experiência acadêmica também, né? Eu estudei muito e sigo estudando. Então, por isso que eu digo que cada pessoa faz do jeito que ela sabe fazer melhor. E às vezes a gente quer colocar o nosso jeito numa caixinha pra fazer do jeito de outra pessoa, só que a gente nunca vai fazer tão bem quanto essa outra pessoa, porque ela tá fazendo do jeito dela. E ela nunca vai fazer do jeito que a gente faz, porque o nosso jeito é o nosso. Então a gente vai fazer melhor. Então a gente precisa saber usar aquilo que a gente tem de melhor a nosso favor. Foi assim que surgiu o método. E esse feedback aqui é de um método da gestão de projetos aplicado à gestão de rotina. Olha que legal. Vejo muitas novas empreendedoras ou muitas empreendedoras já experientes chegando aqui e achando que o problema delas é marketing, ou que o problema delas é financeiro, ou que o problema delas é uma coisa específica, quando na verdade, se tu dá um passo pra trás e olha o todo, tu vê que elas estão tentando fazer algo que não é delas, algo que não tem nada a ver com os valores delas, com a personalidade delas. Quando elas sonhavam com o negócio, elas não sonhavam desse jeito, mas por não saber olhar e construir algo alinhado com si próprias, elas acabam o quê? Tentando fazer uma coisa do jeito do outro e seguindo o feedback de uma pessoa que às vezes nem entende daquilo e tudo mais. Então, não se colocou no centro da própria vida e não conseguiu desenvolver o seu próprio método. Então, pra fazer isso, tu precisa de uma profissional que realmente tenha feito isso, que saiba como fazer isso e que entenda de gente e de tudo isso mais que eu trouxe aqui. Então, a gente tem sim vagas pra Mentoria Fortuna. Esse não é o tipo de coisa que se deixa pra depois. Vem, aproveita e vem com a gente. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Espero que todos tenham uma excelente terça-feira. Já estamos aqui com os Shimas mais importantes da semana, os Shimas da aula da comunidade, aula de número 104. Toda terça-feira é de muita alegria. E já quero saber, primeiro de tudo, o que vocês vão tomar durante a aula. E segundo de tudo, já vamos de quiz pra gente já entrar no clima. O empreendedor geralmente começa a trabalhar sozinho. Na hora de ir construindo a sua equipe, surgem muitas dúvidas, e essas dúvidas vêm geralmente sobre comportamento e competências. E a gente busca sim os nossos semelhantes, e mesmo quando a gente busca pessoas com competências diferentes, a gente ainda busca pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a nossa. E isso é natural. Agora, me diz uma coisa, vamos lá. Qual é a forma produtiva de montar uma equipe? Qual é a única coisa que precisa estar alinhada? O resto tudo a gente alinha para que a empresa progrida, para que os profissionais progridam, para que se construa uma relação ganha-ganha-ganha. Qual é a única coisa que tem que ter alinhada? Todo o restante, comportamento, tudo mais pode ser diferente, mas qual é a única coisa que tem que estar alinhada? Os valores precisam estar alinhados. Os métodos geralmente vão ser diferentes porque as especialidades são diferentes. Não tem porquê eu ter na minha empresa sócios ou assistentes ou parceiros que tenham as mesmas competências que eu. Eu preciso buscar pessoas com competências diferentes. E geralmente as nossas competências vêm dos nossos interesses e das oportunidades que se mostram na nossa vida. Então, por isso, sim, os comportamentos geralmente vão ser diferentes e os métodos construídos vão ser diferentes. Agora, se nós tivermos os nossos valores, as coisas inegociáveis
vão ser as mesmas, porque os valores vão estar alinhados. Agora, se os valores estiverem desalinhados, todo o resto vai puxar para lados diferentes. Uma equipe multidisciplinar com pessoas que tenham métodos diferentes vão construir um meio. Essa equipe vai ser um novo meio que vai desenvolver a mentalidade. Como montar equipes de forma produtiva é mais uma das coisas que a gente vai abordar e aprender na aula de hoje, a aula de número 104 da Comunidade Fortuna, em que a gente vai falar sobre meio, sobre método e sobre mentalidade, que a gente já vem pincelando aqui nos stories, mas agora a gente vai aprofundar. Vou deixar aqui o link para tu assistir com a gente como aluno experimental e depois, quem sabe, se tu te sentir em casa, tu vir pro nosso meio, porque a gente também oferece os 3 M's aqui na Comunidade Fortuna. Aula concluída com sucesso, aprendemos a melhorar os nossos 3 M's, meio, método e mentalidade, e o nosso patrocinador de hoje é membro do Produtime, é o nosso gestor de performance, é um cara muito importante não somente na história da Fortuna Treinamentos, mas no progresso da Fortuna Treinamentos, é um especialista em performance, tem uma visão generalista da coisa, tem a especialidade de tráfego e tem a visão do todo, que é fundamental pra gente enxergar os gargalos dos nossos investimentos. Porque a gente acha que é só jogar dinheiro no problema, mas não é. Tem várias outras questões aí que a gente tem que resolver e ter um especialista pra isso faz toda a diferença. Quem não assistiu a aula, assiste gravado, vale muito a pena. Hoje, depois da aula, eu fiz uma coisa que nesses 2 anos de comunidade eu nunca tinha feito, exceto nos dias que eu tava doente, e mesmo assim, nem assim. Que foi terminar a aula e deitar no sofá pra assistir uma série e dar uma descansada. Geralmente eu não faço isso. Tem os dias em que eu tenho atendimento, mas não é a maioria, porque eu busco não concentrar muitos atendimentos nas terças. Mas tem os dias em que eu atendo e tem os dias em que eu já tô ali no clima, então eu vou indo, vou fazendo as tarefas e tudo mais. Mas hoje eu senti a necessidade de dar uma descansada e fiquei feliz por sentir essa necessidade, por respeitar essa necessidade, porque, como vocês sabem, eu venho lutando para diminuir o meu nível de ansiedade de movimento, né? Esse vício de hiperatividade. E eu estou de rosa, porque nós estamos nos últimos dias do Outubro Rosa, em que eu busco incentivar o autocuidado em vocês também, porque pra mim isso é uma coisa muito grande de autocuidado. Se relaciona com o que eu falei ontem sobre métodos descritivos, né? Tu tá sempre percebendo, primeiro P da produtividade, o que tá acontecendo ao redor, para ir ajustando práticas que proporcionem o progresso e a prosperidade. Então, é entender o que tá acontecendo comigo, com as pessoas ao meu redor, com as minhas clientes, com pessoas que as minhas clientes conhecem, para perceber coisas em comum e ir gerando e gerenciando soluções para isso. Então, é um processo que não termina. E aí na minha personalidade, que tá sempre buscando uma forma de se sobrecarregar, eu tô sempre ali no limite tentando buscar um equilíbrio e busco fazer isso e trazer isso pra vocês também. Pra algumas personalidades vai ser mais fácil, pra outras vai ser mais difícil, mas acompanhamento é fundamental pra isso. E esse processo todo na mentoria acontece de uma forma sensacional. Os resultados são extraordinários, são definitivos, são memoráveis. E aqui tem várias mensagens de feedback pra vocês verem que não sei o que eu tô falando. Cada sessão acontece tanta coisa, a gente fala sobre tanta coisa. E eu já disse, a esmagadora maioria dos assuntos que surgem nas aulas da comunidade, que são feitos nas aulas da comunidade, vieram de sessões de mentoria. Porque é muita coisa acontecendo, é tu pegar uma vida de uma pessoa, abrir projetinho por projetinho e ir estruturando de uma forma que ela fique feliz, que ela construa os resultados dela. Não com base no que eu, Aline, quero ou eu, Aline, acho, mas sim cada um com base nos seus valores, no seu topo da escada e assim por diante. É por isso que é importante ter profissionais incansáveis quando a gente fala de qualidade de vida e de bem-estar. Ter uma pessoa que não vá... tem outra coisa pra fazer. Não, a prioridade é o bem-estar dessa pessoa aqui que confiou em mim. E eu, modéstia à parte, sou muito dedicada e muito comprometida, os meus clientes sabem disso. E nós temos só 3 vagas pra começar a mentoria Fortuna e é possível que sejam as últimas 3 do ano. Então, te agiliza. Bom dia, meus produtivos. Quartou com muita alegria, porque hoje nós temos a primeira turma do curso Produtividade na Prática. E a primeira produtiva que eu vou atender na mentoria agora às 9h30 é a nossa anfitriã. Então, assim, é tudo uma comunidade, é tudo uma grande família, eu amo de paixão. E isso, no final das contas, é aquela minha galinhagem, né? Aquela minha mania de tá sempre... vira amigo de um, vira amigo de outro, vai indo, quando vê a coisa...
tá todo mundo se conectando, eu gosto muito disso. E foi uma coisa que eu aprendi a usar a meu favor. Antes já foi um empecilho, já foi um problema, já foi um desafio, mas hoje é uma característica da minha personalidade que eu deixei transparecer e se tornou um grande, talvez até benefício, não somente na minha empresa, mas para as pessoas ao meu redor e para mim como um todo. Então me conta aqui na caixinha de hoje, o que tu tem na tua personalidade que tu tá usando bem a teu favor hoje. Precisa, no teu movimento estratégico semanal, toda segunda-feira, definir essas coisas que são variáveis. Por exemplo, eu toda segunda defino quais vão ser os horários que eu vou treinar naquela semana, porque muda de uma semana para outra. Então eu defino na segunda. Para ti vai ser a massagem e talvez seja até o Pilates. Talvez até o Pilates tenha que ser mais variável do que tu gostaria, para não correr o risco de tu deixar de fazer porque outro cliente quer o horário. Se a gente for olhar para a rotina, que é o que a gente tá fazendo agora, olhando o todo, parece que é muito variável. Vai ter dias que eu vou ter muita demanda, vai ter dias que eu não vou ter. Quando eu paro para olhar, que é o que a gente vai fazendo ao longo das sessões, pro micro, tu vai perceber que existe uma recorrência. É isso que a gente precisa identificar. Quais são as coisas que se repetem e que tu pode estruturar de uma forma um pouco mais prescritiva. Eu sei que nas segundas tem isso, eu sei que na semana do dia 15 tem isso, eu sei que na semana do não sei o que, eu sei que a Mara tem que mandar as informações para o contador, então ela fica menos disponível, então nessa semana eu preciso fazer mais coisas. Não, eu sei que nessa semana isso. Então essa visão de cronograma mensal, com base nas tuas demandas, a gente vai ter que começar a ver. Ao invés de tu ser o diferencial da tua empresa, tu te torna o gargalo. Aí, ao invés de tu ser a vantagem competitiva, tu te torna a fragilidade, o risco. Então, é aí que a gente precisa. Se a gente entende que o comercial e a logística não são de alto nível de exigência, de alto nível de competência técnica, não precisa de ti, nenhum desses dois projetos, eles precisam ser descentralizados o quanto antes. Mas aí eu não posso pagar alguém. Bom, daí tu vai ter que tirar do teu prolabore, porque senão daqui a pouco não vai mais ter empresa. Porque tu vai começar a te queimar. E aí, o que tu faz com tudo que tu já te dedicou até agora? Então, acho que chegou nesse momento de tomar essa decisão. A ajuda é uma das formas de descentralizar. Só que a ajuda, ela nunca vem com a responsabilidade do processo de delegar para alguém que é parte do projeto. Então, no caso, o teu filho, ele é um stakeholder de baixo grau de influência e baixo grau de interesse. Então, é óbvio que o comprometimento dele vai ser menor. Porque no momento que ele tiver outra prioridade, tu não vai mais poder contar com essa ajuda. Então, é importante começar a pensar em stakeholders que tenham responsabilidade, que tenham maior grau de influência e maior grau de interesse, para que, consequentemente, tenham maior responsabilidade. E tu possa, daí sim, não pedir ajuda, mas delegar. Olha, isso é contigo. Tem que estar neste lugar. Tem que ser dessa forma. E aí, pode ser algo que faça mais sentido. Daqui a pouco, um estagiário. Sabe? Por que não? Se tu tem um objetivo de conectar duas pessoas, tu não tem por que ficar um tempão falando sobre o trabalho de uma para outra. Elas que se conectem. Se tu entende que o teu objetivo é pro teu negócio, tu precisa focar a tua energia nisso. Porque o que acontece? Se tu não consegue priorizar, tu tem diversos agendamentos com objetivos totalmente diferentes em um mesmo dia. E aí, sem essa clareza, tu vai cansada, te arrebenta pra fazer uma coisa que talvez nem precisasse naquele sprint e não tem o resultado que tu gostaria porque tu não focou verdadeiramente no objetivo. Então, tu fez um esforço imenso por um resultado pequeno. Porque daí, quando chega na hora que tu tá cansada, tu vai ficar conversando sobre as coisas e não indo como águia para o objetivo que tu tem. Quer dizer, foi um esforço em vão. Esse primeiro momento de transição vai ser o mais difícil, porque tem muita coisa dos outros projetos que tu tava colocando na do Outlook. Agora isso não vai mais acontecer, porque tudo que tiver dos outros projetos tu vai colocar já na do Google. Mas, como a gente já precisa mesmo colocar o movimento estratégico na tua semana,
A gente vai colocar ele como um agendamento, e aí tu vai escolher se tu prefere no domingo à noite ou na segunda de manhã. Mas tem que ser assim, o teu primeiro agendamento da semana, pra tu já fazer o que tiver de transição, fazer o que tiver de registro, escolher as tuas importâncias, né? Delegar o que tiver que delegar e já resolver os problemas no início da semana. De evento, de atendimento, de fortes emoções, com coração quentinho. Para mim é um grande privilégio poder conduzir uma turma da ferramenta que mudou a minha vida ao lado do meu próprio trainer, recebendo suporte, sendo acompanhada. Então fico muito feliz e poder levar um pouco dessa transformação para as minhas produtivas que eu amo de paixão. Eu sempre digo que o primeiro P da produtividade é percepção. Então não adianta a gente pensar pelo lado de diagnóstico. Eu disse que tu é tal coisa, ou que tu te comunica de tal forma, ou que tu pensa de tal forma. Não é isso que importa. O que importa é a pessoa perceber o próprio comportamento para tomar decisões sobre isso. E por isso que eu coloquei aquela caixinha hoje de manhã cedinho sobre quais são os traços da nossa personalidade que a gente acessa nas nossas empresas, no nosso trabalho, na nossa produtividade. Então vamos olhar um pouquinho para isso. E que baita recurso, hein? Isso aí, como faz falta quando a gente não consegue acessar naturalmente. E às vezes, para quem tem, isso passa super despercebido, né? É aquela frase, confiança é como o ar que respiramos. Quando tá lá, ninguém percebe. Agora, quando falta, todo mundo se desespera. Então é mais ou menos isso. Quando a pessoa tem esses traços, para ela é muito natural. O mundo é assim. Agora, pra pessoa que não tem, até ela perceber que não tem, sabe assim, fica se tateando. E a pessoa que tem, quando não recebe de volta, já, meu Deus, que insensibilidade, que falta, né, de visão, de noção, etc. E às vezes nem é por mal, simplesmente a pessoa não consegue acessar esse recurso, né? Essa é outra reflexão super válida, porque se a gente for pensar em modelos mais tradicionais de gestão, a gente entende a liderança como a liderança de pessoas, especialmente, né? Gestão de pessoas. Tu sendo um líder, tu lidera as pessoas e as pessoas fazem o trabalho. E aí, quando a gente chega na gestão de projetos, a gente vê que a liderança ela é muito mais do trabalho e do projeto do que das pessoas. As pessoas tu coordena de determinada forma e orienta e lidera no sentido da palavra em inglês, né, de guiar. Tu mais guia do que exerce autoridade sobre, né? O que tu lidera mesmo e tem responsabilidade pelo resultado é o trabalho. Então essas reflexões são super legais pra gente ver os nomes que a gente tá dando pras coisas e os impactos que isso tem no final das contas, né? Adoro essas reflexões com vocês. É que a gente está muito acostumado a ver a nossa personalidade, o nosso comportamento como qualidades e defeitos. E no exercício que a gente fez no curso de hoje, a gente aprendeu a olhar por desafios e recursos. Eu, por exemplo, posso ter o planejamento como um desafio ou o planejamento como um recurso. Eu posso ter o meu relacionamento com as pessoas como um desafio ou como um recurso. Então, tudo isso a gente consegue usar a nosso favor ou, infelizmente, contra nós. E sem consciência, a gente não consegue tomar decisões produtivas nos nossos projetos. Não somente nos nossos negócios, olhando para as empresas, mas em todos os nossos projetos, nas nossas famílias, nas nossas finanças. Por que algumas pessoas têm mais facilidade para ter uma boa gestão financeira do que outras? Tudo isso é
Autoconhecimento. E quando a gente empreende, a gente constrói a cultura de uma empresa a partir de quem nós somos. Então, como é que a gente não vai olhar para dentro? Como é que a gente não vai se conhecer? Esse movimento de refletir sobre as coisas para além do óbvio é uma coisa que todo empreendedor precisa fazer, para que ele acesse as coisas que ele já acessava de uma forma orientada ao resultado e também para que ele consiga superar o desafio de não acessar determinados recursos, porque nós temos tudo dentro de nós. Por que algumas coisas são mais fáceis e outras mais difíceis pra gente acessar? Se eu preciso vender melhor, quais recursos da minha personalidade eu preciso acessar? Se eu preciso ser mais organizado, mais disciplinado, mais constante, quais recursos eu preciso acessar? E isso tudo não somente faz parte da metodologia que agora a gente está entregando com os cursos com a Em3, mas também com parte do que a gente formou tudo aqui nos 4 P's da produtividade, na mentalidade produtiva. Então, se tu precisa de ajuda com isso, não espera passar. Começa de uma vez, porque os resultados começam a aparecer muito rapidamente e é uma jornada muito maravilhosa. Bom dia, meus produtivos! Último dia do mês com a nossa promo de outubro rosa. Se eu bem me lembro, essa semana acho que eu usei rosa todos os dias, hein? Amanhã já é novembro e aí já é o mês do Acelere, da Revoada. Meu Deus do céu, nosso último evento do ano. Tivemos evento ontem, que foi um evento surpresa e foi maravilhoso. Então estamos sempre naquele ritmo contagiante. Mas quero responder mais algumas caixinhas de ontem que ficaram, porque eu adorei as respostas de vocês. Pois então eu recomendo o exercício. Autoconhecimento é fundamental, até mesmo para perceber se as tuas atitudes, as tuas decisões estão alinhadas com as tuas reais necessidades e com os teus reais desejos. Porque às vezes a gente se prende tanto naquilo que a gente tem que fazer, ou naquilo que querem que a gente faça, ou naquilo que parece produtivo, e esquece de analisar se aquilo realmente está gerando satisfação, realização, qualidade de vida, e se realmente está nos levando para onde a gente quer. E depois que a gente percebe isso, na hora de ir para a prática, que é o segundo P da produtividade, entendendo quais são os nossos traços, a gente consegue usá-los como recursos a nosso favor. E eu tenho certeza que tu tem muita coisa que tu já construiu e muita coisa boa dentro de ti pra te ajudar. E no Acelere, na palestra da Carol Cardoso, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso nas nossas relações comerciais. Como tu bem sabe, eu tenho bastante propriedade pra te falar disso, né? Então, o que eu vou te dizer? Onde está a tua lealdade contigo mesmo? Porque esse é um exercício que eu também tenho que fazer. Às vezes, fazendo aquilo que eu acho que os outros esperam de mim, ou fazendo aquilo que me parece ser a minha função, eu esqueço de ser leal a mim, às minhas necessidades. Eu esqueço de acessar uma conquista que eu já tive, algo que já me permite dizer não e eu não digo, ou algo que já me permite priorizar algo que eu queira e eu não priorizo, algo que já me dá recursos para eu viver com mais leveza e eu não acesso. Então, talvez seja o momento de tu acessar a tua lealdade a ti mesma e começar a tomar decisões que priorizem o teu bem-estar antes do de qualquer outra pessoa. Porque talvez a segurança que tu tá buscando esteja em ti mesma, né? Sabe que toda vez que eu vejo essa tua resposta eu já abro um sorriso, né? Porque eu lembro da primeira vez que eu te vi falando que estava feliz em poder ajudar os outros, mas ainda não tinha grandes retornos sobre isso. Eu sei que quando a gente ama servir e isso é natural pra gente, a gente não faz esperando nada em troca. Mas isso não significa que a gente não mereça algo em troca e que quando alguém nos dá essa reciprocidade, a gente não sinta amor, a gente não sinta carinho, a gente não sinta que valeu a pena. E hoje, tu não precisa mais ficar pensando em outras formas de alinhar a tua carreira. Tu conseguiu alinhar o teu servir à tua carreira e ser reconhecida e ter reciprocidade por isso. Então, assim, não tem como eu não ficar muito feliz com o teu progresso e desejar que isso só melhore. Ah, aquela resposta que vem depois do curso, que coisa mais linda, que orgulho. E falando sobre empatia no teu servir, no teu trabalho, na tua entrega, ela aparece quando tu percebe que a pessoa que está do outro lado não está buscando uma transformação em um projeto ou em outro, mas sim uma transformação completa. Às vezes ela está buscando apoio, às vezes ela está buscando alguém que veja e ela sozinha, ela não vai conseguir ser vista. Mas quando ela busca uma profissional que está ali, que tem o conhecimento técnico, que é muito importante, e que tem esse acolhimento, ela sente que está no lugar certo.
E só alguém com essa empatia vai conseguir perceber todas essas coisas e, como diz o Marshall Rosenberg, só ouvir, sorrir, expressar aquilo que a pessoa tá sentindo naquele momento de volta para ela e acolher, coisas que tu faz como ninguém, né? Uma rotina produtiva não é necessariamente quadradinha, ela precisa de flexibilidade e variação. Tu trabalha com o público, tu quer que a pessoa chegue, então quando uma pessoa chega, ela não pode atrapalhar as coisas que tu tá fazendo, porque atendê-la é mais importante do que as coisas que tu tá fazendo. Só que isso não significa que tu não tenha uma rotina, porque tem várias coisas que se repetem. Por exemplo, o que tu faz todos os dias quando tu chega é muito parecido. O teu processo de atendimento é parecido. Então, essas coisas, elas se repetem. Só que elas têm na tua rotina uma margem grande para flexibilidade que é necessária pelo trabalho que tu tem. Aí eu te pergunto, a flexibilidade te incomoda ou te deixa feliz? Que analisar o progresso da empresa e o resultado comercial e financeiro da empresa não pode ser feito num sprint tão curto de 3 dias como isso. Então, por exemplo, a gente mudou um programa de sexta para quarta. A gente mudou isso, mudou aquilo. É muita mudança para um início. O público precisa se acostumar. E as pessoas, e aí de novo, vamos falar de cultura, vamos falar de região. Rio Grande do Sul em si é um estado que precisa de segurança. É um estado que precisa de algo que ele confie. Nós somos desconfiados. Nós queremos repetição para ter aquela confiança. Então, se uma empresa nova, que já é uma versão 2.0 de uma outra que já existia, muda muito as coisas, gera uma desconfiança. E aí, o público, mesmo que ele não tenha uma visão gerencial, mesmo que ele não tenha consciência disso, ele vai, mas toda hora mudando. E aí, isso ao invés de gerar aproximação... Na gestão de projetos purinha, um projeto sempre tem uma data de término, um último dia em que aquilo ali vai acontecer. Por isso, quando a gente fala das fases de um projeto, a gente tem iniciação, a gente tem planejamento, a gente tem execução, a gente tem análise e tem conclusão. Então, a gente sempre termina. Como aqui, para fazer uma gestão de rotina assertiva, a gente entende as áreas da vida como projetos, para que a gente possa estabelecer objetivos, responsáveis, etc. As nossas áreas da vida, como projetos, não são temporárias. Elas não têm aquelas datas de término como projetos, muitas vezes profissionais, acabam tendo. Os subprojetos da empresa também não, comercial, financeiro, etc. Então, uma parte muito importante da nossa vida, ela é fixa, é composta por projetos que se mantêm. E aí, quando vem os projetos temporários, às vezes os projetos fixos perdem. Aí, na nossa agenda, a gente tem variações durante um projeto temporário. Por exemplo, agora que nós estamos em planejamento e execução do Acelere 4 e da Revoada 2, nós estamos vivendo um período de projeto temporário. Nesse sprint, essa é a prioridade. Só que nós temos todos os nossos projetos fixos que seguem acontecendo. E os nossos projetos temporários impactam os fixos, só que não podem prejudicá-los. Vou dar um exemplo olhando para o comercial. Nós estamos vendendo os ingressos para o Acelere 4 e Revoada 2, certo? Certo. Nós já temos as tarefas comerciais diárias que nós fazemos. Eu posso, num pico de demanda, fazer com que a tarefa comercial seja para o Acelere e para a Revoada? Num pico de demanda, posso. Agora, eu posso todos os dias? Não, porque senão a operação fixa perde. Por outro lado, se nós estivermos muito no limite da nossa produtividade sem contingência, quando vem um projeto temporário, às vezes ele não tem muito espaço. E aí, o que a gente tem que fazer? Uma atitude produtiva para fazer na agenda é criar a microtarefa diária com o nome daquele projeto, para que todos os dias a gente faça pelo menos alguma coisa para que ele não seja deixado para depois. Então, existem várias análises que a gente precisa fazer para saber qual é a atitude produtiva e não sair fazendo as coisas desenfreadamente. Então, se tu não consegue incluir o projeto temporário, coloca uma microtarefa com o nome dele. Se tu tá fazendo o projeto temporário, mas não pode separar, quer dizer, não pode substituir as fixas por ele, então mantenha as tarefas. Então, a mesma prática pode funcionar.
Tu vai sim fazer uma conexão entre as tarefas, porque afinal de contas, os projetos têm algo a ver. Agora, um não pode prejudicar ou tirar o outro da agenda. E por que eu tô falando isso hoje? Porque é o último dia do mês. Provavelmente a partir de amanhã vocês já vão começar os movimentos estratégicos de vocês. E se nós não tivermos clareza sobre os projetos temporários, nós podemos pegar mais projetos temporários do que nós damos conta, prejudicar a produtividade nesses temporários e daqui a pouco prejudicar a nossa própria imagem, fazendo coisas não tão bem quanto nós podemos ou não entregando o que nós nos comprometemos. E ainda prejudicar os fixos, que a gente se dedicou o ano inteiro para progredir, para desenvolver, e agora podem correr risco porque nós não respeitamos os nossos limites. Então, antes de planejar coisas novas, planejamento descritivo, olhem para o que a gente já tem, olhem para o que já tem mesmo de temporário, para não marcar muitas coisas no mesmo sprint, para não dar uma surtada, né? Se tu precisa de ajuda, escolhe o teu caminho e vem com a gente te desenvolver com relatos como esse aqui. Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você. Quando vem esse cansaço, quando vem o travei nessa etapa, lembra que tu precisa de lógica. Pra que tu tá fazendo isso? Pra que isso aqui é importante? Qual é o objetivo? Pra que não somente tu destrave e faça o que tem que fazer, mas também para que tu consiga fazer de forma estratégica e não de qualquer jeito. Fazer da forma que gera resultado. Então, tô vendo uma lista de tarefas, eu travei nessa aqui. Pra que eu tô fazendo isso? Qual é meu objetivo? Pra que serve? De uma forma bem pragmática. E aí tu vai ver que a coisa vai te travar bem mais facilmente. Mas é que as pessoas acham que um processo de mentoria vai te dar mais tarefas pra fazer. Sendo que este processo de mentoria vai te estruturar as coisas que tu já tem que fazer. Então, nada do que tá aqui não é o teu trabalho ou não é a tua função dentro dos projetos que tu tem. Então, se durante a semana tu cumpriu as tuas demandas já previstas, tu deu andamento nisso aqui. A não ser que tu realmente não esteja fazendo nada ou algo nesse sentido, mas não é o caso. Na aula sobre gestão de rotina para casais, eu falei isso para vocês. E lá no Virando a Chave, na aula sobre relacionamentos também, as pessoas tratam os nossos projetos do jeito que a gente trata os nossos projetos. Então, se a gente desorganiza e coloca uma coisa no lugar do outro e faz transferência de foco o tempo todo, as pessoas não têm como enxergar. Então, tem esse ponto. E o segundo ponto é o valor trabalho dentro da família. E o momento em que a família tá. Se a família tá numa fase de construção, a coisa é totalmente diferente. Se a família já tá numa fase um pouco mais de colheita e alguém tomou uma decisão diferente, isso vai impactar um pouco mais. Então, é o timing e é a forma como a gente lida com as coisas que dá o tom de como as outras pessoas vão lidar. Então, tem várias dessas questões. A tua percepção tá correta. Tu não deixa a desejar. Tu tá entregando. Então, a autoridade é uma coisa que a gente ganha quando a gente entrega. Para fazer esse movimento de dizer não para o que não é importante, para poder dizer sim e fazer bem aquilo que é importante, a gente precisa estar bem. E isso é a mentalidade produtiva que nos ajuda com os princípios de objetividade, praticidade e estratégia. E essa mensagem aqui, após uma simples sessão tira dúvidas, já mostra que a nossa metodologia gera resultados desde o primeiro momento, com objetividade, praticidade e estratégia. Então eu preciso ter um planejamento que olhe para o objetivo que eu tenho, que me dê soluções práticas para isso e que funcione estrategicamente dentro do meu contexto. Até para eu celebrar eu preciso disso, porque se eu não tiver espaço, até mesmo mental, para olhar para as conquistas que eu já tenho, eu não vou conseguir incluí-las na rotina. Então, se eu olho para os meus objetivos e eu planejo práticas e estratégias para ele, eu concretizo ele. E aí, concretizando isso, eu preciso celebrar isso, porque senão, de onde vai vir a minha motivação? A gente fala muito sobre isso, né? De, ok, eu queria muito determinada coisa, eu conquistei isso, construí isso, dei todos os passos e paguei todos os preços. E aí depois eu não celebro? Não preciso celebrar. Então, inclui isso no teu planejamento. Pode ser até em forma de contingência, para que toda semana tu tenha espaços para deixar acontecer, para respeitar a tua vontade, porque respeitar a vontade, infelizmente, muita gente não consegue fazer por falta de um bom planejamento. E quantas vezes a gente mesmo tira a própria paz, né?
Quantas vezes a gente fica dentro da mente pensando 400 coisas que são riscos quase 100% irreais, mas a gente fica ali pensando nisso, se preocupando. Quantas vezes a gente tira a própria paz quando a gente quer abraçar problemas que não são nossos? Quantas vezes a gente tira a própria paz quando a gente não se permite celebrar as conquistas que já teve? Então, talvez o movimento de incluir a paz no mês de novembro envolva a gente não excluir a paz. Que às vezes é isso. O nosso movimento acaba trazendo um volume de coisas desnecessárias, acaba trazendo preocupações desnecessárias e problemas para resolver que a gente não teria se a gente não tivesse envolvido em coisas que não são nossas. O planejamento garante tudo isso. Agora eu recebi essa mensagem aqui de uma mentorada. Se ela não tivesse feito um planejamento, a prova de balas, com objetividade, praticidade e estratégia dentro da realidade dela, ela não teria contingência e a rotina dela, ao invés de ser antifrágil, seria frágil. Olha só. Isso aqui é uma bobagem, é uma circunstância. Só que acontece na vida de todo mundo. Pode ser isso, pode ser qualquer outra coisa. Agora, quando tu tem um método, a coisa desenvolve. E por isso a aula dessa semana foi meio, método e mentalidade. Então, a gente precisa de um ambiente que ofereça tudo isso pra gente não ter que fazer sozinho. Vai ter um dia que a gente vai precisar gritar, reclamar, chorar, ter alguém, ter uma orientação para cada coisa, porque as coisas elas se repetem. Só que quando a gente não consegue olhar para fora porque tá sobrecarregado, a gente acha que a nossa vida é a pior do mundo, que o nosso problema é o pior do mundo. Só que muita coisa se repete e alguém já gerou soluções para isso. E bom dia! Progredimos. Hoje a primeira coisa que eu fiz foi abrir a agenda. Já comecei a montar ele, já extraí os números, já tive alguns insights e realmente, é como tu falou, né? Os números, eles dizem muita coisa e foi muito bacana. Eu puxei os últimos 2 anos, comparando com esse ano aqui, para mim poder ter uma métrica e pra gente poder ver. E outra coisa que eu vi que o maior faturamento deste ano... E esse aqui, ainda nas primeiras horas do mês, já temos esse tipo de resultado. Isso aqui é resultado agora, que constrói resultado lá na frente. Isso aqui é a gente assumindo as rédeas dos próprios projetos. Se o projeto é teu e tu não for líder dele, ninguém vai ser. Ou vai ser alguém que não tem o interesse, o amor, o carinho que tu tem. E aí o negócio vai ruir e tu vai achar que o problema é do lado de fora ou do concorrente, não sei o que. O problema é nosso. Nós somos os líderes. E aqui nós temos um método para que isso aconteça sem loucurada. A mim já tá com o planejamento do mês dela perfeito, né, minha filha? Até o fim do ano já tá com todos os movimentos estratégicos feitos. E isso envolve poder tomar sozinho no escritório com a mamãe, né, minha princesa? Né, minha princesa? Então, quem ainda não tá com seu movimento estratégico pronto, não pode tomar decisões estratégicas com base no faturamento, não pode tomar sozinho de manhã, não pode lidar com o imprevisto sem surtar, precisa de ajuda. E que bom que vocês chegaram aqui, né? Porque aqui a gente tem tudo isso. Link na bio, escolhe a tua solução e vem com a gente.